Olá, bom dia! Hoje é domingo, 19 de setembro de 2021 e o Agrofag chega até a sua casa com muita informação. Bom dia, professor Celso. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Seja bem-vindo ao programa Agrofag. No programa de hoje você vai conhecer o processo de ordenha feito por robôs. E chegou a hora de plantar o milho safra verão. Empresa da nossa região produz ovos que são utilizados na composição de vacinas contra a Covid-19 no Butantã. Linhas de crédito do governo auxiliam o produtor rural em alternativas de energia renovável. Agricultura de baixo carbono e sustentabilidade são os temas da nossa entrevista em estúdio com o engenheiro agrônomo e conselheiro do CREA Paraná, Adalberto Telesca Barbosa. E tem o quadro da Fazenda Escola com a Isa. Mulheres do campo formam comissão para fortalecer ações na agricultura em Cascavel. Fique com a gente, o Agrofag está apenas começando. Para os produtores de leite, a etapa da ordenha é um processo essencial na atividade e que exige muita atenção. Mas você já pensou em ordenhar as suas vacas leiteiras sem nem precisar sair do lugar? Não estamos falando do futuro, isso já é uma realidade em Três Barras do Paraná. Nossa equipe foi conhecer essa tecnologia. Já faz 2 meses que o processo de ordenha nesta propriedade, a quase 100 quilômetros de Cascavel, é realizado por robôs. São 2 por aqui. Os novos contratados assumiram um serviço que antes era realizado pela família e colaboradores, da forma convencional, e que levava um certo tempo, já que se trata de 130 animais em lactação. Tá difícil a gente conseguir mão de obra, especialmente mão de obra especializada no ramo, né? Porque é um ramo que requer 24 horas praticamente de mão de obra, né? Finais de semana, aí feriados, né? Então a gente acabou optando para partir para esse sistema devido a essa possibilidade de que daí a gente não tem essa dificuldade com mão de obra, né? Muda principalmente a parte da ordenha, né? Mas que era em torno de 6, 7 horas de ordenha por dia, agora não, o robô fica 24 horas trabalhando, né? Os outros serviços praticamente continuam mesmo, né? Mas facilita bastante para a questão da ordenha mesmo. A tecnologia é importada da Europa e chegou ao Brasil há 8 anos. O equipamento permite de forma automatizada a realização completa de todo o processo de ordenha da vaca, descartando a atuação de um profissional por perto. Cada animal tem um chip fixado na orelha. É ele que vai fornecer todos os dados da vaca para o robô e o sistema decide se a ordenha será realizada ou não. Cada animal é tratado individualmente, cada animal na sua faixa de produção ele tem uma autorização ou não de ordenha. Então cada vez que ele for comer a sua silagem na pista de alimentação ou tomar água, esse animal vai ter que passar por um portão e nesse portão ela vai ser direcionada para ser ordenhada, sim ou não, ou voltar para o compost, para a cama e num segundo momento ou num terceiro momento a gente vai pegar ela. Então, em torno de 12 a 20 vezes por dia ela passa nesse portão e entre essas 12 e 20 vezes a gente vai segurar ela 3 ou 4 vezes para ser ordenhada. A vaca entra no espaço reservado para a ordenha. É nessa hora que o braço robótico entra em ação. Todo o processo leva entre 6 e 7 minutos. A identificação desses tetos é feita por uma câmera em 3 dimensões e aí ela vai identificar teto a teto. Nós temos uma faixa de 99,9% de identificação, ou seja, muito preciso. E ele vai fazer a limpeza, secagem do teto, vai fazer uma pré-desinfecção desse teto com desinfetante e vai fazer a ordenha dos tetos, individualmente teto a teto. Depois disso é sacado e feita uma desinfecção dos tetos para que esse animal possa estar protegido entre as ordenhas, totalmente automático. A empresa tem 13 robôs iguais a esse em funcionamento e outros 20 já foram vendidos.
Apesar do investimento elevado, cerca de R$900 mil por equipamento, quem apostou nessa tecnologia garante que é viável. Foi feito um projeto o ano passado, né? E foi feito muito cálculo para ver a viabilidade do negócio. Então, no ano passado, considerando o preço daquela época, do momento, eu precisava ter um aumento de 3 litros por animais, considerando 130 animais, 3 litros por animais, para pagar o investimento. Hoje como o preço do leite já aumentou, então hoje não chega a 2,5 litros. E os animais que foram colocados aqui há 60 dias atrás, já aumentaram mais do que isso. Então isso demonstra que o negócio é viável, está valendo a pena. Atualmente, cada animal produz em média 38 litros de leite por dia. O aumento de produtividade está aliado a uma série de fatores. A Carla é estudante de agronomia da FAG e filha de um dos proprietários. Ela detalha a estrutura que a família montou para alcançar resultados positivos. No sistema então intensivo, o confinamento no sistema de compost bar, então nós possuímos os 2 robôs do modelo VMS V300. Também possuímos 4 escovas rotatórias, onde o animal se encosta e ela vai massagear o animal. Também a gente tem os aspersores, os quais em temperaturas mais elevadas a gente liga a água para molhar os animais, então para melhorar a condição térmica. E também os ventiladores, tanto na pista de alimentação quanto na cama. Sempre estão ligados, tanto para ajudar quando a cama está úmida, tanto para o conforto dos animais mesmo. A dieta dos animais também influencia na produtividade. 13 produtos compõem a alimentação diária das vacas, entre eles pré-secado de aveia, feno, caroço de algodão, casca de soja, silagem e diversos minerais. Porém, o que chama a atenção é a ração que atrai as vacas para a ordenha e que foi desenvolvida especialmente para esse sistema. O médico veterinário Jefferson Tomasi é egresso do Centro FAG. Na família, ele é o responsável por monitorar essa etapa. A ração exclusiva no robô, ela é fornecida pela Copavel, a exclusividade total delas hoje é a Robot Milk. E ela é uma ração muito palatável, os animais gostam de comer. Ela tem um pouquinho menos de proteína, ela tem um pouco mais de energia, e isso favorece o consumo dos animais. E ela é uma ração muito pouco afarelada, a peritização dela é muito boa. O animal comendo muito bem no robô, não tem desperdício, é menos prejuízo e consequência da produção, Você consegue aumentar a produção até com menos ração. No monitor do equipamento, na tela do computador ou na palma da mão, informação em tempo real. Todos os dados gerados pelo sistema podem ser consultados a qualquer hora e em qualquer lugar. Ele mostra a produção teto a teto do animal, a idade que essa vaca está produzindo, o tempo, quantas vezes ela vem por dia na ordenha, saúde, mostra tudo, A gente tem um relatório completo do animal, desde o dia que ela para até o dia que ela seca. Todos os medicamentos que são feitos, registrados, ele vai avisar. Se é uma vacina programada, ele vai avisar quando está próximo de fazer. Então é muito complexo. Até a parte de cio, ele te dá diariamente os animais previstos de cio e as previsões de secagem. Então você não precisa ficar correndo atrás de papel, você está tudo na tela do computador, é só você clicar, abrir e ele vai estar te informando. E se você está se perguntando quanto tempo foi necessário para as vacas se adaptarem ao sistema, o seu Geraldo explica que foi mais rápido do que ele imaginava. Até surpreendeu, sabe? Eu tinha dúvida até com a revenda, porque é muito portão e muito corredor, como vocês viram ali. Eu tinha dúvida que os animais ia pegar ali o caminho fácil, Então, mas a gente começou a fornecer só a ração uns 15 dias antes de ligar o robô. E aí, quando foi ligado o robô, as vacas já estavam acostumadas a passar nos portão. Então foi muito tranquilo. Ao
Alta tecnologia aliada à pecuária leiteira, aumentando a produtividade. Professor, o futuro já chegou e agora os robôs ordenham as vacas? O futuro chegou. Eu diria que o futuro já estava presente. É que alguns agricultores, talvez por não ter a capacidade financeira adequada, ainda fazia tradicionalmente a ordenha de leite. Mas veja bem, se o agricultor, se o produtor de leite quer ser efetivo, ter eficiência e ter competitividade, ele vai ter que partir para as modernidades. Então a tecnologia sim vai ser o grande passo para essa grande conquista do pequeno agricultor ou médio agricultor. Com as chuvas dos últimos dias, o agricultor pôde começar o plantio de milho safra-verão aqui na região oeste do estado. Na área da Fazenda Escola FAG não foi diferente. Os acadêmicos de agronomia puderam acompanhar a plantação desta cultura. Os estagiários da Fazenda Escola acompanharam a plantação do milho safra-verão. Os acadêmicos tiveram a oportunidade de aprender as técnicas de cultivo e de manejo do solo. O Helmut é o engenheiro agrônomo responsável e ministrou o dia de campo. E eles estão acompanhando todas as regulagens das máquinas, vistoriando o trabalho, e eu consigo passar para eles uma situação real, né? Porque é um trabalho que está sendo executado de uma forma real, né? Não é uma simulação, né? Então eles têm a oportunidade aqui de aprender as regulagens de profundidade, velocidade, regulagem de adubo, regulagem de semente. Isso é o que eles vão precisar, né, dentro da experiência profissional deles. Nas últimas semanas, as condições climáticas colaboraram para iniciar o plantio. O Helmut explica o impacto dessas condições na plantação. Esse ano nós tivemos aí a graça de Deus aí de recebermos a chuva um pouco antes do que o ano passado, né? Então nós conseguindo iniciar o plantio antes de uma época mais favorável do que o ano passado. Nós estamos iniciando o trabalho antes da metade de setembro, né? Ano passado nós começamos o plantio no final de setembro. Com isso, todos os plantios na sequência são beneficiados, né? Porque eu consigo antecipar um pouquinho o plantio de verão, eu consigo antecipar também o plantio de inverno. E com isso, as áreas de safrinha de milho, principalmente, que são mais, sofrem mais com o frio que vem depois, né? Então eu consigo antecipar o plantio de safrinha e eu saio um pouco daquele risco que nós tivemos esse ano, né? Que foi um ano que houve muita perda de milho em função de baixa temperatura, né? Antes de qualquer plantação, o solo é preparado para receber uma nova semente. E este trabalho é muito importante para a nova safra. Seguir com o trabalho de rotação de culturas, que eu faço isso em áreas alternadas ao longo dos anos. E eu vou gradativamente melhorando a estrutura física, química e biológica desse solo. Porque quanto mais diversidade de plantas eu coloco nesse solo, maior a diversidade de micro-organismos que eu vou ter no solo também. E isso tudo é benéfico para as culturas que vêm em seguida. Então, eu reservo uma área no inverno para fazer esse tipo de cobertura, que no ano que vem eu vou ter um retorno em produtividade na cultura que vem em seguida. E nessa cultura que nós estamos implantando agora, eu também tenho um ganho de produtividade em função desse manejo. Este solo foi preparado com um mix de cobertura de nabo e aveia, para receber a semente do milho, deixando o solo pronto com os nutrientes necessários para receber o novo cultivo. Os alunos que participaram desse dia de campo aprenderam métodos de manejo importantes para a futura profissão. Na prática, né, a gente vê acontecer. Na teoria a gente está lá, mas a gente não sabe estar aqui na vivência, como que acontece na verdade, né? Que aqui o que manda é aqui, não na teoria, vamos dizer assim, né? Porque na teoria a gente aprende, mas a gente tem que saber aqui, chegar aqui e executar, né? Então a gente tem que colocar isso de importância, né? Vamos dizer assim. Professor Celso, este é o cenário ideal para plantar milho? Choveu o suficiente? Choveu, Mara. Algumas regiões mais, outras regiões menos. O agricultor, que é um profundo conhecedor da sua área, deve estar atento. Se a umidade para ele é suficiente para plantar e a temperatura está adequada para uma boa germinação, correto, pode plantar. E essa chuva ela vem a bom tempo, porque, veja bem, nós podemos agora plantar numa época um pouquinho mais adequada, onde não irá atrasar o plantio da safrinha. Então, dependendo do local, dependendo da intensidade e dependendo da temperatura do solo, é um ótimo momento para plantar.
Há 14 anos, a paranaense Globo Biotech, da Globo Aves, produz ovos em uma granja que funciona como um laboratório totalmente controlado no interior de São Paulo. A empresa, da nossa região, é especializada em matrizes para a produção de ovos férteis para depois produzirem imunizantes no Instituto Butantan. Tecnologia de ponta e o que há de mais avançado em genética avícola. É isso que encontramos nas granjas e laboratórios da Globo Biotech em São Paulo, uma extensão da empresa Globo Aves, que tem a sede instalada no município de Cascavel. Há mais de uma década, a empresa produz ovos férteis controlados que são utilizados para a produção da vacina contra o vírus da gripe. E mais recentemente, essa mesma técnica foi utilizada para a pesquisa e desenvolvimento da Butanvac, a vacina brasileira contra o coronavírus, fabricada no Instituto Butantan e que está em fase de testes. Em Cascavel, a equipe do Agrofag conversou com o fundador e diretor da Globo Aves, Roberto Keifer. Ele detalha os rigorosos padrões sanitários exigidos para a produção de ovos controlados. São granjas modernas, são granjas automatizadas, são granjas que têm um sistema de climatização com o telhado que já é isotérmico. O sistema de sleds, toda a diária com sleds de plástico, não é a galinha no chão, ninho mecânico no meio, sistema de alimentação e água todo automatizado. A recolha dos ovos, então, é feita em esteiras automatizadas, de 4 em 4 aviários, vai para a casinha em bandejamento automático. Esse sistema de produção, ele requer, primeiro, que você tenha um local bem definido aonde que você vai construir essas granjas, porque você precisa de isolamento sanitário. Você faz um reflorestamento ao redor de eucalipto. Então, você tem um sistema de banho, uma portaria geral, uma troca de roupa, banho, vai até na portaria daqueles núcleos, aí troca de roupa de novo. Aí tem a genética, que tem que ser uma genética definida, tá? Que tem que ter um macho, porque tem que ter acasalamento, tem que ter um ovo embrionado, ovo fértil. Depois tem o sistema da alimentação, que é distinta, né? Você tem uma ração diferenciada, tem sérios itens de produtos que você usa na avicultura tradicional que não se pode usar, digamos, na ração para o ovo da biotecnologia. Em São Paulo, os aviários da empresa são capazes de alojar até 1.300.000 aves que juntas podem produzir até 140 milhões de ovos férteis por ano. Com esse potencial, a Globo Biotech espera atender o aumento da demanda caso a Butanvac seja aprovada. Nós temos que vacinar o mundo inteiro. Então, possivelmente, a Butanvac, que vai dar certo, você teria uma demanda muito grande do Brasil produzindo a Butanvac para o mundo. Então, essa é a nossa perspectiva que nós temos pela Globo Aves, desse processo, que, como eu disse, nós estamos há 15 anos nisso. Então, com muito orgulho, com muita, motivo de satisfação, que a gente agora está também nesse processo de produzir uma vacina da Covid, e nós temos a responsabilidade de levar qualidade. Para entender um pouco mais do que acontece na Globo Biotech em São Paulo, eu vou conversar com o supervisor de produção e biólogo Geraldo Cupertino. Geraldo, eu gostaria de entender o que tem de especial nesses ovos que são destinados para a produção de vacinas. Esses ovos, eles atendem uma legislação específica que está dentro da IN 56. Essa normativa, ela diferencia diferentes tipos de ovos, de produções de ovos, né? No nosso caso, nós produzimos a categoria ovos controlados, que são ovos específicos para a produção de vacinas e medicamentos. E, Geraldo, como que esses ovos se transformam na vacina? Quando chega lá no Butantan, são injetados, né, os vírus, o qual pretende produzir a vacina, ou seja, um vírus da influenza, quando é a gripe, ou o vírus da Newcastle associado com a Covid, para produzir a Butanvac. E aí injetam esse vírus, faz uma nova incubação desses embriões, aí num período que varia aí de 55 a 96 horas, a fins desse vírus se multiplicar.
Aí quando ele já, dependendo o período ali que incubou, ele cessa o desenvolvimento dele, né? Porque já tem o número suficiente de vírus que ele pode produzir, refrigera ele e posteriormente coleta o líquido amniótico. Desse líquido amniótico que vai ser extraído todo aquele vírus que foi multiplicado. A partir desse vírus é onde faz toda a parte de preparação da vacina em si, que é a quebra dos vírus para retirar só as proteínas que vai ser usada como vacinas dos seres humanos. Celso, o senhor sabia que existia, então, essa parceria entre a empresa de tecnologia da GloboAves e o Instituto Butantan? Mara, a GloboAves a gente conhecia, agora a Globo Biotech eu não sabia e também não sabia dessa parceria que existia com o Instituto Butantan. Eu fico muito orgulhoso, eu sinto muito orgulho de uma empresa paranaense estar participando dessa tentativa ou solução desse problema que é essa pandemia Covid-19. Parabéns a essa empresa que está ajudando muito nesse processo. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para os próximos dias em Cascavel e região. A estação muda oficialmente no dia 22 deste mês e a primavera é marcada pelo aumento gradativo das chuvas. Conforme os meteorologistas, a partir da segunda quinzena de outubro, as precipitações devem acontecer com mais frequência na região sul do país. Em Cascavel, a semana será de tempo estável, com sol e muito calor. A tendência para amanhã é que os termômetros registrem mínima de 23 e máxima de 38 graus. Dias ensolarados também em Chopinzinho. Podem ocorrer pancadas de chuva depois de quarta-feira, quando as temperaturas voltam a ficar amenas. Nesta segunda-feira, a mínima será de 19 e a máxima vai alcançar os 35 graus. Em Maripá, a segunda-feira terá cara de verão, com temperaturas bastante altas. A mínima vai ficar na casa dos 24 e a máxima pode chegar aos 41 graus. Não há previsão de chuva para esta semana. Momento Agromercado. Vamos ver a cotação de grãos desta semana. Em Cascavel, a soja fechou a saca em R$ 160. A saca do milho em R$ 85. Já o trigo em Cascavel fechou a semana em R$ 91 a saca. Chegou o nosso momento de tomar um cafezinho, mas naquele estilo, né, professor? Rapidinho! E no próximo bloco vamos conhecer algumas alternativas em linhas de crédito que auxiliam o produtor rural e focam em energias renováveis. E ainda, como produzir a laranja Quincan na região oeste do estado. É logo depois do intervalo, voltamos já já. Dias melhores pra sempre. Juntos seremos sempre melhores. Vestibular Centro Universitário FAG, agora com novas graduações. São 69 opções de cursos. Acredite em você e no seu futuro. Passaporte 40+, exclusivo para ingressantes com mais de 40 anos. Sua idade é convertida em desconto na mensalidade até o final do curso. Inscreva-se pelo site fag.edu.br/vestibular. Centro Universitário FAG, melhores em tudo. Fontes alternativas para conquistar autonomia e reduzir custos nas propriedades rurais são o foco, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Isso porque o país passa por uma crise hídrica não só pela falta de chuvas, mas também em razão da matriz energética brasileira ter como base a geração hidrelétrica. O Paraná não foge ao modelo, mas a crise pode ser minimizada adotando políticas públicas para melhorar a matriz de geração de energia. A solução mais rápida é a energia solar.
Pensando nisso, um trabalho de divulgação de linhas de crédito ao produtor rural foi realizado durante toda a semana pelo Banco do Brasil, em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR, a Cooperativa Agroindustrial de Cascavel, Copavel, a Secretaria Municipal de Agricultura, SEAGRE, e as empresas de energia fotovoltaicas. O objetivo é divulgar as linhas de crédito disponíveis para investimento nas propriedades, em especial a energia solar. E como o produtor pode obter subsídio do governo do estado com as menores taxas de juros. Para que eles conheçam as linhas de crédito disponíveis, saibam que tem essa subvenção, esse subsídio na taxa de juro, que pode chegar a 0%, dependendo da linha e do enquadramento do produtor rural. Então, um excelente benefício e vale a pena para o produtor procurar aqui os parceiros para que ele conheça todos esses benefícios. A orientação e o apoio técnico dos projetos são fornecidos pelos profissionais do IDR Paraná, que auxiliam o produtor na hora de escolher a melhor forma de energia renovável para colocar em prática na propriedade. É fundamental o agricultor estar atento a essas questões para poder ter mais economia, para poder ter mais sustentabilidade, para poder viver melhor na propriedade com recursos advindos da natureza. Divulgamos para o agricultor as medidas, as formas que tem de subsídios, de subvenções, né, de juros do governo do estado, e também elaboramos pré-propostas, elaboramos projetos, orientamos o produtor com planilhas na quantidade de placas que ele pode colocar na propriedade e nas vantagens que ele tem. O seu Hildo tem uma pequena propriedade com 2 aviários em São João do Oeste, área rural de Cascavel. Ele já fez o financiamento para instalar as placas fotovoltaicas nos aviários e agora aguarda a aprovação e a colocação desses painéis. Já fiz o projeto lá no IDR e vou colocar as placas pelo Banco do Agricultor. E aí, já foi aprovado? Como é que funciona essa parte mais burocrática? Quando que o senhor vai estar exatamente com as placas em cima ali do aviário do senhor? Eu acho que em torno de uns 80 dias por aí, a hora que aprovar, que já está no banco, já está tudo certo, aí vai ser aprovado, em torno de uns 80, 90 dias já vai estar funcionando. O pequeno produtor explica que está apostando nos painéis solares para reduzir a conta de luz que passa dos R$6.000 por mês, somente no aquecimento dos frangos. Com a energia elétrica cada vez mais cara, o avicultor busca alternativas para reduzir os custos, uma questão de necessidade paga em longos anos. Eu acho que é 10 anos para pagar. Mas vai ter uma economia bem grande, porque a energia é muito cara, né? Essa taxa que é acima de 100 kW, a gente tem que pagar agora R$14. Então, e não tem como economizar. Como é que eu vou desligar os exaustores do aviário e coisa? Não tem como desligar. Vai morrer os frangos, daí o prejuízo vai ser mais. Então, tem coisas que a gente não tem como economizar, né? Eu vivo só dos aviários. Então, se eu não procurar alguma coisa para mim gastar menos, não tem como, né? Não tem jeito. Não tem como sobreviver assim? Não vai dar. Um dos programas do governo é o Tarifa Rural Noturna, que fornece ao agricultor subsídio de 60% na energia elétrica consumida entre as 9h30 da noite e as 6 horas da manhã. Mas este programa vai terminar no fim do ano que vem e novas iniciativas devem ser colocadas em prática através das linhas de financiamento do Programa Paraná Energia Rural Renovável, o Renova Paraná. Ainda existe esse programa, Tarifa Rural Noturna, chamada. Ela vai ainda estar vigente até dezembro de 2022. A partir daí, o governo elimina esse programa e começa, então, vai ter continuidade essa parte de energia solar. Então é mais um incentivo para que venha da natureza toda essa energia, que venha do sol, que é tão abundante, para que de repente futuras gerações não passem por falta de luz, falta de água,
Poluição em excesso é pensar em geração futura, não é? Com certeza é pensar em geração futura e as pessoas vão tomando consciência e tomando formas, se ajustando com o meio ambiente e com a natureza. E para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio do Agrofag o engenheiro agrônomo, conselheiro do CREA Paraná e também da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Toledo, Adalberto Telesca Barbosa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, é uma satisfação estar aqui nesta manhã. Muito obrigada por ter vindo e por ter essa disponibilidade de vir aqui bater esse papo conosco sobre agricultura de baixo carbono e sustentabilidade. Mas afinal, seu Adalberto, o que é uma agricultura de baixo carbono? A agricultura, como todas as atividades humanas, ela tem um potencial gerador de CO2, que é o gás do efeito estufa. Então, a agricultura de baixo carbono, ela objetiva mitigar esses efeitos. Então, o agricultor adotar uma estratégia de cultivo, de culturas, sistemas que diminuam esse impacto possível da agricultura gerar. E isso acontece só para aquele produtor, aquele agricultor que está plantando, que tem grandes culturas, ou vem desde o pequeno produtor, o agropecuarista? Explica um pouquinho melhor nesse sentido. Abrange todas as áreas? Aqui a região oeste do Paraná e o estado do Paraná como um todo, que é um estado agrícola por excelência, a introdução do plantio direto foi um grande avanço na mitigação desses efeitos. Porque o cultivo convencional que se fazia no passado, de passar grade, o plantio convencional, o calor do sol incidindo diretamente sobre o solo, queimava a matéria orgânica. E essa matéria orgânica, a queima dela gerava carbono e esse carbono ia para o ar. O plantio direto não deixa o solo exposto ao sol. E com isso o que acontece? Nós diminuímos em muito a emissão de gases do efeito estufa. E quando nós falamos no termo sustentabilidade, nós falamos de uma maneira geral aí, do todo da propriedade, ou a gente está falando de uma certa área em que você planta e tem um reflorestamento? A sustentabilidade, ela é uma questão que deve ser abordada como um todo, porque na verdade, a partir do momento que nós temos uma propriedade sustentável, nós tornamos ela mais produtiva. Um exemplo é a matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica nós tiver no solo, mais produtivo é esse solo. E quanto mais matéria orgânica nós temos, mais carbono nós retiramos do ar e com isso nós estamos contribuindo para mitigar esses gases. E quando falamos matéria orgânica, podemos citar também os dejetos animais, que também tornam-se ali matéria orgânica, não é isso? Incorporar ao solo essa matéria orgânica é uma forma de a gente deixar ela lá, para que ela fique lá armazenada, aumentando as produtividades. E também uma questão, a própria produção de madeira, a madeira chega a ter 80% de carbono. Então, uma floresta, um reflorestamento, quando está em formação, ele vai agregando carbono e vai retirando esse carbono e deixando ele imóvel, no caso, na forma de madeira. É essencial hoje que todos os agricultores olhem para essa temática com muito carinho. A gente está entendendo que o próprio comprador, importador de produtos, ele vai vir nesse sentido. Ele vai começar a exigir processos limpos de produção. Eles vão começar a colocar dificuldades de comprar se não tiver um atestado, vamos dizer que aquele produto tem baixo impacto ambiental. Poluente, ambiental. Como se fosse um selo de qualidade mesmo? A gente imagina que deve vir nesse sentido, que essa própria certificação deve estar vindo por aí. Certificar para mostrar que aquele produto teve um baixo impacto ambiental na produção, vamos dizer assim. Que bacana. Diga lá, professor Celso. Eu queria fazer uma ressalva com o Adalberto. Hoje o mundo todo está preocupado com essa sustentabilidade, com esse sequestro de carbono. Eu perguntaria ao senhor, o agricultor brasileiro, ele está consciente do seu papel sobre esta sustentabilidade e seus benefícios? Ou seja,
vai sair de uma agricultura que ele estava acostumado a fazer e vai ter que se adaptar para uma agricultura mais moderna, uma agricultura voltada à sustentabilidade. O que você acha do agricultor hoje no Brasil? Está consciente disso? Eu acredito que sim. O agricultor, é aquilo que nós falamos, se nós remontar 30 anos atrás aqui no Oeste, nós ainda colocava fogo na palhada do trigo e fazia o plantio convencional. 30 anos depois, a gente vê que aquilo, o próprio agricultor, todos os agricultores, se a gente perguntar para um produtor, ele vai achar que isso é um absurdo. Ou seja, nós tivemos uma evolução muito grande. E essa evolução, ela vem sempre num crescente. Então o agricultor hoje, ele faz cultivos de inverno já buscando preparar para o verão, então rotação de culturas, enfim, o produtor hoje ele já adota uma metodologia de sustentabilidade. Eu acredito que até essas reservas que a propriedade deve ter, né, obrigatória ter, já é um passo para a sustentabilidade, já é um sequestro de carbono, né? Você tem aquelas árvores, toda aquela proteção da microbacia, né, dos rios, né? Já se forma isso, né? A mata ciliar aqui na região sempre, o produtor ele entende essa necessidade e ele busca sempre recompor espaços que não tem. E é aquilo que foi falado, a adequação ao novo Código Florestal, aqui no oeste do Paraná, com certeza houve um esforço dos produtores nesse sentido. E também, Adalberto, na realização, de repente, se aquele produtor tem ali uma área que foi degradada, recuperar essa área, né? Ter esse trabalho de recuperação. Existem linhas de crédito, e não é muito o caso aqui na nossa região, de áreas degradadas, de recuperação de áreas degradadas, porque a área degradada ela é uma área que está poluindo e está fora do processo produtivo. A partir do momento que ela é recuperada, ela passa a ser incorporada no processo produtivo e deixa de causar impacto no meio ambiente. E aí, outro aspecto também que nós vemos é o reflorestamento, né? O reflorestamento, ele por si só, ele também no processo de formação da madeira, né, nessas árvores. O que não é simples, né? Levam-se anos. Isso, mas esse carbono que a planta se alimenta para transformar em madeira, ele está retirando do ar e está transformando em madeira. Exatamente. Professor Celso, mais alguma dúvida? Quer trocar uma ideia, trocar uma figurinha com o colega engenheiro agrônomo? Não, eu acredito, né, Adalberto, que a agricultura ela foi se modernizando, né? E no processo de modernização ela esqueceu algumas coisas, né? Que provocou algum, vamos dizer, não um desastre, mas um aumento desse carbono, né? E hoje está se voltando para essa temática, ou seja, como realmente produzir, evitando-se os excessos e as degradações e essa emissão de carbono muito forte, né? Então é importantíssimo que o agricultor e a agricultura em si, né, resolva parte desse problema. Afinal de contas, nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos, um legado que tem que ser bom, né? Sim. E não ruim, né? E realmente, e a grande vantagem da agricultura de baixo carbono é que nós estamos aumentando a produção e a produtividade na medida que nós estamos deixando o solo mais fértil. Nós estamos retirando isso, porque o carbono ele é fundamental à vida. O carbono, nós somos formados de carbono. Só que esse excesso de carbono no ar, por nós estar retirando combustíveis fósseis lá das profundezas, então a gente tem que mitigar alguma forma. E a agricultura, mais uma vez, dando resposta para a sociedade e prestando mais um serviço à sociedade, que é esse sequestro de carbono. Então, correto. O que nós vemos hoje, né, professor Celso, é que é um nome que soa um pouco estranho, ainda é um nome novo, agricultura de baixo carbono, mas na verdade os profissionais, como os senhores, já vem tratando disso há alguns anos e agora parece que os produtores e o pessoal também de outras áreas estão mais conscientes. Parece que é isso, é uma nomenclatura aí que agora nós estamos ouvindo mais, né? Eu diria o consenso aí da agricultura com a parte industrial, todo mundo se ajustando, né? Renovação das energias, né? Sustentáveis, energia eólica, energia solar e etc. Tudo que possa fazer para que isso tenha sucesso lá na frente, né? Essa mitigação tenha sucesso, né? Eu assisti uma palestra do professor Ricardo Bromovai e ele dizia o seguinte, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E a era do petróleo também pode ser que acabe, não pela falta do produto, mas porque a humanidade vai substituir por outras fontes mais renováveis. Renováveis, sim.
Seu Adalberto, então focando aí na energia solar, ela não sequestra CO2. É importante, então, de repente, investir nisso agora? Está na moda isso? A energia solar está em franca expansão aqui na região, porque é uma região que nós temos uma incidência de sol bastante grande e cada placa solar chega a produzir, em média, 1,5 kW. Então nós estamos vendo propriedade colocando 500 placas, mais até, objetivando atender o seu consumo e o excedente compensando, né? Então é uma fonte importante e ela é uma fonte limpa porque ela, vamos dizer, ela está aproveitando um recurso que está aí disponível. Então, e com isso nós estamos deixando de gastar de uma outra fonte, às vezes um combustível, um motor de combustão interna, que estaria gerando poluição. Então, é uma fonte importante e altamente limpa. Muito obrigada, seu Adalberto, pela disponibilidade e até uma próxima entrevista. Muito obrigada. E agora, pessoal, nós vamos mudar de assunto um pouquinho e eu quero saber de vocês. Você já comeu a laranjinha Quincan? Sabe como produzir em nossa região? Vamos saber agora com a professora de agronomia, Ellen Nojo. Você conhece essa frutinha? Ela é conhecida como Quincan. Em japonês, o nome Quincan significa laranja de ouro. Ela é uma árvore de pequeno a médio porte, com uma densa folhagem e uma ótima produtividade. A professora Ellen, aqui do Centro FAG, vai explicar um pouquinho mais sobre essa mini laranja. Prof, qual que é a origem da Quincan? Ela é de origem asiática, sudeste asiático, e nós já, aqui no Brasil, nós já temos alguns cultivos aí na região de São Paulo, né, e em outros estados também. Ela se adapta em qualquer clima? Sim, ela tem uma boa adaptação e tem uma característica interessante dela ter tolerância a baixas temperaturas. Então, locais como nós temos aqui, uma região que tem inverno mais severo, então a gente consegue ter aí a produzir também. Os cuidados dela, prof, e o manejo, como funciona? Bom, como qualquer frutífera, nós temos que conhecer o solo onde nós iremos implantar essa cultura. Eu preciso saber se eu tenho que fazer uma correção de solo, né? Se eu precisar fazer essa correção de solo, no caso, faremos também cova. Podemos também, nesse momento, fazer uma adubação de base, pensando em fósforo também, né? Se a gente tem necessidade, de acordo com o solo. E, claro, irrigação inicial, que a gente vai ter aí necessidade nos primeiros 20 dias, não pode faltar água. E a gente vai cuidar também da poda, porque como ela é uma planta enxertada, a gente vai ter alguns brotos ladrões ali que podem surgir e a gente não quer que produza outra fruta a não ser a Quincan, né? Que no caso o porta-enxerto pode ser um limão ou uma outra espécie, né? Prof, e quem deseja cultivar a Quincan, quais as dicas? Bom, ela é muito interessante porque ela se assemelha bastante, ela é do gênero Fortunella, não é do gênero Citrus como as laranjas, mas ela tem um porte pequeno, né? Então ela pode, talvez, se você não tem uma área grande, talvez até mesmo no quintal, ou até mesmo se tiver interesse em colocar em vaso, quem mora em apartamento, ou até mesmo não tem quintal, né? Mas tem uma varanda, porque ela se adapta bem em vasos. Aí, claro, vai ter que ser um vaso relativamente grande, para que o sistema radicular dela desenvolva. Como também tem pessoas até que fazem, também tem relatos de fazer o bonsai com ela, porque ela é uma planta que tem um porte que ela se adapta ao local, né? Quanto tempo ela demora para produzir, prof? Pelo menos de 2 a 3 anos, porque os primeiros 2 anos a gente vai fazer poda de formação para fazer a copa dela, né? Para depois ela entrar na fase produtiva. Prof, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Celso, Mara, vocês já provaram essa delícia? Eu já provei essa laranjinha Quincan e gosto muito. E o senhor, professor, já provou?
Já provei, vocês sabem que eu adoro laranja. É uma laranja muito saborosa, é uma laranja muito gostosa. Um pouquinho ácido, um pouquinho doce, faz uma mescla isso daí. E o importante, né? É uma mini laranja e você pode ter na sua sacada do seu apartamento ou na sua residência, na área, que não tem problema nenhum. Ela vai estar produzindo o ano todo. Uma comissão estadual de mulheres do campo da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, se reuniu na última semana com agricultoras da nossa região com o objetivo de fortalecer a participação feminina. O evento aconteceu no auditório da Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, AREAC, e contou com a presença de muitas mulheres da região oeste. O objetivo da Comissão Estadual da FAEP é dar apoio e gerar engajamento do público feminino no agro. Nossa Comissão de Mulheres foi criada no início deste ano pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, com o objetivo de fortalecer a representatividade feminina no agro, porque hoje a Federação da Agricultura é um mundo muito masculino. Tem muito poucas mulheres nas diretorias dos sindicatos, nas presidências dos sindicatos rurais. Então, o nosso trabalho é fomentar a formação de grupos locais nos sindicatos, nos municípios, para que com isso a gente possa crescer essa representatividade feminina. E por meio disso a gente tem um planejamento estratégico, onde nós estamos trabalhando temas de capacitação dessas mulheres para que elas se sintam preparadas para assumir os papéis que já são delas, mas ainda não estão ocupados. O coordenador técnico do Programa de Sustentabilidade Sindical do Sistema FAEP-Senar, Claudinei Alves, foi um dos palestrantes no encontro e afirma a importância da representatividade da mulher rural no movimento sindical. O sindicato ele é, por força de lei, né, a representação, a instituição que representa o produtor rural nas instâncias municipal, estadual e também federal. E as mulheres, elas são parte importante desse processo, porque o sindicato, o movimento sindical não deixa de ser um movimento social, um movimento político, né, em que o juntos somos mais fortes é a mensagem principal. E as mulheres têm esse poder, essa capacidade muito mais elevada do que os homens de se aglutinar, de trazer mais pessoas, de brigar por causas comuns, né, por objetivos coletivos. Inserir a mulher em todos os segmentos do agronegócio é o objetivo principal das comissões, tanto a estadual quanto a local. A presidente da Comissão Feminina do Sindicato Rural de Cascavel, Maria Beatriz Orso, explica qual é o papel desta comissão em cada município. Foi muito importante para nós apresentarmos a Comissão Estadual das Mulheres da FAEP. O objetivo, como já foi falado, é inserir a mulher no sistema sindical, inserir a mulher em todos os segmentos do agronegócio. E a gente pretende, e uma das nossas funções nesse momento, é criar a comissão local das mulheres do FAEP para fazer exatamente isso, trazer a mulher para dentro dos sindicatos e para dentro do agronegócio. E todas as produtoras que tenham algum vínculo com o sindicato ou mesmo com o agro, elas podem procurar o sindicato e deixar a sua inscrição e vir fazer parte. A Franciele é uma liderança feminina da comunidade de Rio do Salto, área rural de Cascavel. Ela participou do evento e acredita que ainda falta a união das mulheres. Falta mobilização, mais união por parte das mulheres e está buscando formação. Nossa comunidade lá do Rio do Salto, a gente sempre está levando, em parceria com o Sindicato Rural, cursos para a mulher estar se aperfeiçoando no campo. E isso cada vez está crescendo mais a procura e a comunidade está abraçando a causa e a gente já está colhendo bastante frutos. Hora de conferir os preços no agromercado. Em Cascavel, a arroba do boi gordo fechou a semana entre R$ 300 e R$ 305. O quilo do suíno vivo fechou em R$ 6,80, do tipo integrado.
e o frango fechou em R$ 5,17 o quilo em Cascavel. No próximo bloco tem a Isa na Fazenda Escola com a prática dos estagiários. É daqui a pouco, não saia daí. Dias melhores pra sempre. Juntos seremos sempre melhores. Vestibular Centro Universitário FAG, agora com novas graduações. São 69 opções de cursos. Acredite em você e no seu futuro. Passaporte 40+, exclusivo para ingressantes com mais de 40 anos. Sua idade é convertida em desconto na mensalidade até o final do curso. Inscreva-se pelo site fag.edu.br/vestibular. Centro Universitário FAG, melhores em tudo. Vamos conferir agora as atividades realizadas nesta semana pelos acadêmicos de agronomia na Fazenda Escola. É com você, Isa. Bom dia! Bom dia, Mara. Bom dia, professor Celso. Essa semana, os estagiários da Fazenda Escola aprenderam sobre a utilização do drone na agricultura e na pecuária. E eles se surpreenderam o quanto esse equipamento pode facilitar a vida do produtor. É válido destacar que o drone é formalmente conhecido como VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado, e que o seu uso é regido pela lei de acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Levando em conta o quanto a utilização de drone na nossa área vem crescendo, fica difícil escolher as atividades. Por isso eu vou mostrar algumas das quais eu já participei, como a demarcação de área, a estimativa da produtividade, que é feita através do índice de clorofila da planta, e a contagem de plantas e animais por áreas. E algumas atividades mais diferentes, como a verificação de coxo e até mesmo tocar uma boiada, que é o que vocês veem agora na imagem do Igor Frâncio, feitas na Fazenda Piovesan. Essa atividade exige uma adaptação dos animais através de técnicas e o auxílio de um médico veterinário. E por fim, a aplicação, que nós já acompanhamos como é feita aqui no programa. Com isso, eu me despeço de vocês. Não deixem de nos seguir no @agrofag. Um bom domingo a todos. Quem lembra do desafio lançado no programa passado ao professor Celso Aguiar? Vamos relembrar? Mas eu quero te perguntar, professor, que eu fiz um desafio no programa passado. Vocês lembram disso? Lembram, né? Eu quase que estou sentada esperando até hoje. Professor Celso, cadê o bolo que o senhor ia fazer? Estamos estudando o momento certo, mas eu vou fazer uma visita na banca 121 e vou perguntar bem essa receita para resolver essa questão. Pois é, missão dada é missão cumprida. O professor Celso não só mandou fotos fazendo o bolo com farinha de arroz, como também nos mandou o vídeo. Vamos ver? Ó, aqui, ó, preparadinho para fazer aquele bolinho delicioso de arroz. Adoro todo tipo de bolo. Esse aqui eu quero experimentar, hein? E minha esposa faz isso aqui, ó, com muito capricho. Estou fazendo meu bolinho, aê! Ó, olha como eu dou minha mão para ela aqui, ó. Olha, então tem que ferver o suco de laranja, né? Fazer aquele caldo bem delicioso. Certo, maninha? Certo? Tá certo. Sai uma calda aqui, né, Guilherme? Tem que virar uma calda, né? É, isso. Então tá, esse Então tá bom, enquanto faz aqui, vamos abaixar o fogo, né? Isso. Aí a gente vai fazer aqui, começar o bolo. Essa parte, viu? Essa parte eu entendo bem, é só apertar o botão, né? Então vamos fazer, ó, quer ver, ó? Espera, vamos colocar água. A laranja já está aí, o azeite. Uma xícara. Isso lá. O programa ensinou bem, certo? Olha o barulho, hein? Prontinho. Agora nós vamos colocar
essa linda calda junto com o nosso arroz sem glúten. Aqui nós temos 2 xícaras do arroz, uma de açúcar. Aí vamos mexer e levar ao forno, né? E vai ficar gostoso, né? Também com o programa Agrofag, quem não cozinha, hein? Ele fica craque nisso, gente. E agora, olha que legal, vai para o forno por um tempo. Olha lá, isso daí, quase pronto, hein? Daqui a pouco vamos saborear. Olha a dona Jaci colocando a calda. Calda, hein? Fala mãe, ficou bom? Tá lindo, hein? Já posso que tá uma delícia. Tá aí, muito bem, palmas, parabéns, professor. Mas teve uma equipe ajudando ali, hein? Que experiência, gostou? Gostei, a equipe foi sensacional. Eu diria que existe o Agrofag e o Agrofamília. Foi um momento de muita alegria, um momento onde estava meu filho Tiago, minha esposa Jaci, minha nora, né? E eu tinha 2 netos por detrás fazendo muitas brincadeiras. Então é um momento muito especial e é que a gente dedicou aquele espaço realmente para a família e para cumprir esse desafio. Desafio cumprido, hein? Chegou aquele momento especial dos destaques das redes sociais do Agrofag. Vamos lá? Olha que foto linda, professor. Muito bonito. De um brócolis diferenciado, ele é roxo, olha que lindo. E o brócolis roxo, professor, tem substâncias aí que combatem os radicais livres. Foi uma foto, um post que teve muitas curtidas, o pessoal gostou muito da descrição. Eu agradeço muito à professora Ellen que tirou essa foto, que é lá da nossa Fazenda Escola. E ó, lembrando que o brócolis tem alto teor de substâncias e vitaminas que fortalecem o nosso sistema imunológico. Muito nutriente. Muitos nutrientes. Próxima foto, por favor. Olha que linda também essa foto tirada pela professora Ellen. Ela tem me mandado algumas fotos, aliás, muitas. Ela gosta? Gosta. Ela registra tudo que ela faz? Ela registra tudo e, por favor, continue registrando tudo, professora. Muito lindas as fotos. Aqui é a sálvia, um pé de sálvia. E a sálvia pode ser consumida em forma de chá ou tempero, né, professor? A próxima, então, nós temos aí uma foto mandada especialmente para nós aqui do Agrofag, numa estufa de uma produtora de morangos ali da área rural de Toledo, a dona Noemi. Um beijo, dona Noemi, para a senhora. Ela tem estufas de morango ali em Toledo e nos mandou essa foto maravilhosa da produção que ela tem lá. Muito obrigada. Bonita foto, né, Mara? Muito bonita. Muito linda. Próxima foto que nós temos aí no Insta e no Face do Agrofag. Sabe o que é isso, professor? Não tenho nem ideia. Mas é linda essa flor, não é? É linda, linda. Também é da Fazenda Escola. Poxa. E é a capuchinha. Sabe que a capuchinha, ela é comestível tanto a flor quanto a folha, professor. Uhum. É o que chamam de punk. Eu até descrevi ali, ó. É planta alimentícia não convencional, muito utilizada pela gastronomia. Olha que chique. Interessante. Interessante. E nós temos também na Fazenda Escola. Correto. Próxima foto, então. A foto aí de um pintainho com 6 dias. Nós fomos lá na granja, em São João do Oeste. E no aviário, então, os pintainhos estão com apenas 6 dias. Tenho também ali seu Hildo. Um abraço, seu Hildo, para o senhor que nos atendeu tão bem. Teve paciência, a gente pôde visitar sua família, sua propriedade. Aqui ele pegou um pintainho também de 6 dias, mas tem uma coloração diferente, professor. Mais escuro, né? Mais escurinho do que os demais, que são na maioria, inclusive. E ele me disse, olha só que curiosidade, pessoal, essa coloração escura acaba afastando os demais, o grupo,
E aí esse aqui acaba crescendo, se desenvolvendo mais, porque acaba comendo mais e tendo mais espaço aí para desenvolver. Tem mais liberdade para comer, né? Afasta os outros, fica mais fácil, né, Mara? Exatamente, professor. Lindo, né? Eu me apaixonei, acabei entrando, visitando. Muito obrigada, seu Hildo. Um abraço para o senhor e para toda a família. Na próxima foto, nós temos então aqui, na verdade, não é uma foto qualquer não, pessoal, é um recado para vocês. Olha que interessante, em 2 sábados nós teremos um curso rápido e especial de perito para Proagro. Vocês podem se inscrever, na verdade, quem tiver interesse, ali no Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional, na pós-graduação FAG, ou através da coordenação do curso de Agronomia. E as datas, 23 de setembro e 10 de outubro. São 2 sábados, então, para fazer esse curso rápido para Proagro. Muito interessante, né, prof? Imperdível. E não se esqueçam, nós contamos com a participação de vocês aqui no Agrofag. Anotem aí nossos contatos nas redes sociais. No Instagram, nos sigam no @agrofag. No Facebook, curta a nossa página, é o Agrofag, tudo junto. No YouTube, se inscreva no canal FAG e ative lá o sininho para assistir o programa na íntegra e também para ter acesso aos vídeos de cada edição do Agrofag. Nós também temos o WhatsApp, anote aí o número 4533213970. Vou repetir, ó a colher de chá. 4533213970. Nos mande sua mensagem, áudio, fotos ou vídeos. Participe! Seu contato conosco é muito importante. Faça como a dona Noemi, que nos mandou a foto então ali da estufa de morangos, da produção dela. Entre em contato conosco. Nós gostamos muito e mostramos aqui para vocês, ok? Bem, pessoal, o programa de hoje fica por aqui e nós temos aquele encontro marcado, né, professor? Domingo que vem, na KTV, às 8 horas. Um domingo abençoado para todos, um bom almoço e nós nos encontramos às 8 da manhã no domingo que vem. Um beijo para todos vocês e até lá!